pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. Charles Capps: coloque as palavras de Jesus em ação, se deseja ser bem-sucedido na vida. Ninguém será realmente bem-sucedido na vida se não colocar as palavras de Jesus em ação. Ele disse: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve a minha palavra e não a pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Lucas capítulo 6, versículos 47 ao 49. Jesus não está falando de projetos habitacionais nesta passagem. Na verdade, ele revelou segredos que farão você ter sucesso na vida. A palavra diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem. Deuteronômio capítulo 29, versículos 29. Se fizermos as coisas que Jesus diz, teremos um firme alicerce colocado sobre uma rocha. Quando o rio se lançar sobre a nossa vida, a tempestade não será capaz de nos abalar. Entretanto, Jesus disse que, se não fizermos o que ele disse, seremos como o homem que construiu a sua casa na areia. Quando o rio veio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Algumas pessoas pensam que essa passagem significava que um dos homens foi salvo e o outro não. Mas os dois poderiam ter sido salvos. Os dois conheciam a verdade, mas somente um fez o que Jesus disse para fazer. O rio, batendo contra a sua casa, não conseguiu abalá-la. Ele não disse que não a abalou, e sim que não conseguiu. Era impossível destruir aquele que estava fazendo o que Jesus disse. Ele estava descansando na palavra de Deus. Obedecer à palavra de Jesus transformará a sua vida. Quando enchentes e nevoeiros vierem contra a sua vida, você permanecerá imóvel. Enchentes poderão ser inflação, preços altos, enfermidade ou qualquer outro problema. Para todos esses problemas e promessas de Deus estão para a sua vida. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Isaías capítulo 54, versículos 57. Deixe-me reformular essa frase. Para todos os problemas, existe uma promessa de Deus para você. A palavra de Deus é eterna. Se você plantar sementes incorruptíveis em seu coração e fizer o que Jesus disse, não fracassará. Para agir segundo todos os princípios, talvez você tenha que fazer algumas coisas que você não quer fazer. Como orar por seus inimigos? Está escrito em Lucas capítulo 6, versículos 28. E ainda, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhes de comer. Se tiver sede, dar-lhes de beber. Romanos capítulo 12 e o versículo 20. Se começarmos a orar por nossos inimigos, depois de pouco tempo, não teremos mais inimigos. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Provérbios capítulo 16 e o versículo 7. O homem que construiu a sua casa sobre a areia estava tentando agir na superfície. Muitas pessoas tentam usar a palavra como uma fórmula, sem se aprofundar nos princípios. O homem sábio cavou fundo para lançar o alicerce. Você precisa cavar na palavra de Deus para encontrar os princípios e cumprir toda a palavra. O homem que construir a sua casa apenas sobre a sua confissão será decepcionado,
Porém, o que cavar fundo e lançar os alicerces sobre o que Jesus disse, permanecerá. Esse homem se dedica a descobrir como o reino funciona. Ele sabe que irá funcionar, porque a palavra de Deus diz que irá funcionar. Ele será capaz de se firmar e crer quando a enchente vier. Quando a enchente vier, o praticante da palavra permanecerá e o outro homem será levado pelas circunstâncias. As pessoas que veem a casa do outro homem flutuando rio abaixo poderão dizer: ele creu e foi levado pela água. Mas não conheciam todas as circunstâncias. Ele foi levado porque não cavou fundo para lançar os alicerces. O alicerce é cumprir a palavra de Deus. Algumas pessoas acreditam que a tempestade e os problemas da vida vêm do Senhor para nos tornar mais fortes. Lucas capítulo 8 dá o exemplo clássico do porquê isso não é verdadeiro. Está escrito em Lucas capítulo 8, versículos 22 ao 24. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo ele o perigo de sossorbar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Jesus não disse que eles pereceriam. Ele disse: passemos para outra margem do lago. Os discípulos haviam declarado a palavra, mas Satanás a roubou bem debaixo de seus narizes. E o que Jesus fez? Despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Versículos 24 ao 25. A fé deles partiu nas asas da incredulidade, quando disseram: vamos nos afogar. Eles foram a Jesus e lhes disseram o que o diabo havia dito para eles. Em 1 João, capítulo 3, versículos 8, a Bíblia explica a razão pela qual Jesus veio à terra. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A tradução da Bíblia ampliada diz que ele desfaria, destruiria, soltaria e dissolveria as obras feitas pelo diabo. Jesus ficou na proa do barco e destruiu a tempestade com sua palavra. O diabo enviou a tempestade ou Deus enviou a tempestade para aperfeiçoar a fé deles? A tempestade não aperfeiçoou a fé deles, roubou a fé deles. Jesus disse: onde está a vossa fé? O diabo roubou a fé deles porque eles deixaram as palavras dele entrar em suas bocas. Jesus falou ao vento e o deteve. Ele falou ao mar e cessou as ondas. Se a tempestade vinha do Pai, Jesus estava destruindo as obras de seu Pai. Mas sabemos que ele não fez isso. Ele estava destruindo as obras do diabo. Se fosse verdade que provações e problemas financeiros são enviados para nos fortalecer, Lucas capítulo 6, versículos 48 diria assim: o homem que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre areia. E quando o rio se chocou contra ela, as provações vieram contra ela, e a enchente subiu contra ela, e as janelas se partiram. O telhado saiu voando e parte das paredes se desprendeu. Mas finalmente a tempestade lançou a casa ao ar, a uma altura suficiente para que um firme alicerce de concreto se formasse sobre ela. E quando a tempestade passou, sua casa estava mais forte. Essa maneira de parafrasear é um pouco ridícula, mas revela o erro desse tipo de pensamento. Se as provações e os problemas da vida nos aperfeiçoassem, Jesus teria dito que, toda vez que uma tempestade estiver soprando e o rio estiver se chocando contra sua casa, ela ficaria mais forte. Satanás não vem para fortalecer você ou para ajudar a sua fé.
Em Marcos capítulo 4, Jesus disse que Satanás veio para roubar a palavra de Deus. Satanás pode ser capaz de roubar a palavra de algumas pessoas, porém, se o seu alicerce for firme, ele não conseguirá roubá-la de você. O alicerce é obedecer às palavras de Jesus. Não ser salvo, ou ser cheio do Espírito Santo, ou ir à igreja, ou dar os seus dízimos, embora essas coisas sejam importantes. Fazer o que Jesus disse para fazer é o que constrói o alicerce. O salmista Davi disse: pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Salmos 27 e o versículo 13. Ele está dizendo: eu pereceria se não pudesse ver a bondade de Deus manifestada aqui nessa terra, em vez de apenas quando eu chegar ao céu. Paulo declarou: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 19. Se a nossa única esperança estivesse nesta vida, seríamos infelizes. Entretanto, se a nossa única esperança estivesse em quando chegarmos ao céu, novamente seríamos infelizes. Jesus nos dá a chave para entendermos como operar no reino de Deus, como receber as bênçãos de Deus ao dizer em Marcos capítulo 4 e o versículo 14, o semeador semeia a palavra. Se você tem dito, simplesmente entreguei tudo a Deus, não entregou nada. O que você fez foi abrir a porta para o diabo. Então, o que quer que Satanás faça, você pensará que foi Deus fazendo. Deus não assumirá sua responsabilidade. Você precisa agir segundo as palavras de Jesus. Em Provérbios capítulo 6, versículos 10 ao 11 está escrito: um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Se você cruzar as mãos e disser: Senhor, faça o que for da tua vontade, eu deixarei tudo nas tuas mãos. A pobreza virá como quem viaja, como um corredor. Você está, em essência, fazendo nada. É perigoso dizer: Senhor, venha a mim o que quer que tu queiras. Qualquer coisa ruim que o diabo trouxer a você, você aceitará como sendo a vontade de Deus. Para orar de uma maneira específica e precisa, você precisa conhecer a vontade ou a palavra de Deus. Caso contrário, poderá abrir a porta para a tragédia e circunstâncias que o destruirão. Resista ao diabo. Se você não fizer isso, Deus não o fará. Deus permitirá tudo que você permitir. Encontre a vontade de Deus, então posicione-se nela e proclame-a. Adquira conhecimento sobre a palavra e então fale a situação. O que você falar determinará, em grande parte, o que acontecerá. Mas é você, não Deus, quem precisa ser motivado e agir. Em Lucas capítulo 17 e o versículos 6 está escrito: respondeu-lhes o Senhor: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. A amoreira citada nessa passagem é o problema, a circunstância, a situação que está entre você e o seu destino. Provavelmente Jesus e os discípulos estavam andando por uma trilha ou um caminho e se depararam com uma amoreira no meio da trilha. Ela não era um obstáculo diante deles, com o qual eles tinham de lidar de alguma maneira. Jesus a usou como a lição objetiva. Ele não disse: se vocês tivessem fé como uma semente, orariam para que Deus removesse aquele obstáculo diante de vocês. Então, se vocês orarem, chorarem e implorarem durante um tempo suficiente, se prometerem ser bons e pagarem o dízimo, Deus arrancará para vocês e lançará essa amoreira no mar. Jesus não disse isso, não.
Ele disse: falem a ela e ela lhes obedecerá. A versão da Bíblia Almeida Corrigida Fiel diz: direis a esta amoreira. O Novo Testamento grego diz: diriam. Uma palavra mais forte é usada na versão grega e é a tradução mais precisa neste caso. Jesus disse que, se você tivesse fé como uma semente, falaria aquela moreira, aquele obstáculo, aquele problema, aquela dificuldade, aquela crise financeira, seja qual for, qualquer coisa, e simplesmente aquilo sumiria, desapareceria, se transportaria, sairia do meio do caminho. Então pare de implorar e chorar e fale aquela coisa. Diga o que você quer que seja feito com ela. Diga-lhes para ser arrancada pela raiz. Jesus disse que ela obedeceria a você. Não há uma grande razão teológica pela qual Jesus disse para falar à árvore. Ele simplesmente disse para fazê-lo. Ele está lhes dizendo exatamente como fazer os princípios do reino funcionarem para você. Sua voz é a voz da autoridade na sua parte na terra. Tudo que você ligar será ligado. Tudo que você desligar será desligado. O poder de ligar e desligar está na terra. Esse é um princípio do reino de Deus, como está escrito em Mateus capítulo 16, versículos 17 ao 19. Uma vez que toda palavra que sai de sua boca é uma semente em potencial e pode produzir uma colheita ruim ou boa, pratique falar somente o que Deus diz e apenas o que você deseja que aconteça. Assim, você desenvolverá em seu espírito o hábito de libertar e liberar a fé em toda palavra que você falar. E você deve continuar declarando, falando o que você deseja ver e não o que você está vendo. Comece colocando versículos bíblicos diante de você e comece memorizando esses versículos que estão carregados de promessas, de bênçãos de Deus para a sua vida. Não altere a imagem que Deus quer que você tenha. A imagem bíblica, aquilo que Deus vê em você e aquilo que Deus sabe que você é, aquilo que a Bíblia diz que você tem e que é seu por direito. As palavras, elas criaram tudo que existe na face do planeta Terra e elas vão continuar criando pelos séculos dos séculos. A palavra, ela tem um poder muito grandioso. Deixe-me contar para vocês a respeito de algo que aconteceu. Certo ano, minha safra de trigo parecia tão rala que durante semanas eu quis passar o arado nela. Porém, o campo continuava tão molhado que eu não conseguia colocar um trator nele. Então minha esposa, Peg, sugeriu que confessássemos a palavra de Deus sobre o trigo. Eu disse a ela que simplesmente não havia o suficiente para deixar, mas ela quis insistir. Então, concordei em falar ao trigal e confessar a palavra de Deus sobre ele. Em Mateus capítulo 18, versículos 19, Jesus disse: se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Então Peg e eu concordamos, ordenando que o trigo se multiplicasse, produzisse e desse sementes em abundância. Você poderia dizer que eu peguei a minha Bíblia e pulverizei a plantação com Malaquias capítulo 3, versículos 10 ao 11. Li a Bíblia para o meu trigo e disse: meu solo é abençoado, os insetos não o devorarão. O trigo não dará o seu fruto no campo antes do seu tempo e é abençoado por Deus. Naquele outono, ceifamos 3,74 toneladas por hectare do mesmo campo que eu queria destruir com arado. Vou repetir. Naquele ano, ceifamos 3,74 toneladas por hectare do mesmo campo que eu queria destruir com o arado.
Eu havia começado a desenvolver um projeto habitacional perto da cidade onde moramos, mas o Ministério de Ensino exigia tanto do meu tempo que eu não conseguia lidar com todos os detalhes. Então decidi vender o projeto e dedicar mais tempo ao ministério. Havia 2 casas no projeto que não foram vendidas, e eu disse: Senhor, eu orei e criei. Por que essas casas não foram vendidas? Sua resposta foi semelhante à dos campos de arroz. Ele disse: por que você não faz o que tem ensinado? Fale à montanha. Embora eu conhecesse bem esse princípio bíblico e o tivesse ensinado muitas vezes, não havia agido segundo ele naquela situação. Então, fui até o projeto, caminhei até uma das casas e disse: Casa, escute-me, eu estou falando a você e lhes dizendo para ser vendida. Alguém está impressionado com você. Eu a chamo de vendida. Jesus disse que você me obedeceria. Falando a verdade, irmãos, eu me senti um bobo, mas não deixei meus sentimentos me impedirem. Entrei na casa e disse as mesmas coisas às paredes. Então, fui para outra casa e falei com ela. Cerca de uma semana depois, minha cabeça, a mente natural, começou a me dar problemas. Ela parecia dizer: e agora, boca grande, o que você fará? Me lembrei de que, em uma de nossas reuniões, o Senhor havia dito: lágrimas de autopiedade e tristeza não liberam fé. Aprenda a liberar sua fé com risadas. Fique alegre, fique feliz, fique grato. Então, dirigi até o projeto, parei na frente de cada casa, coloquei a minha cabeça para fora da janela e apenas ri, para envergonhar o diabo. Havia se acumulado hipotecas no projeto habitacional para as tubulações de água, esgoto e etc. Então coloquei aquelas notas, totalizando mais de $100 mil, na mesa e chamei a minha filha, Annette, como testemunha do que eu estava fazendo. Apontei o dedo para aquelas hipotecas e disse: ouçam-me, eu estou falando a vocês, sejam pagas, em nome de Jesus, desapareçam, desmaterializem. Não me importo como vocês farão isso, mas vão embora. Sejam pagas integralmente. Jesus disse que vocês me obedeceriam. 2 semanas depois, as casas foram vendidas. Algumas semanas depois, o projeto foi vendido e o terreno por trás do empreendimento foi vendido. As notas foram pagas. As casas obedeceram. A terra obedeceu. Todos eles obedeceram às palavras repletas de fé. Alguém poderá dizer: eu tentei e não funcionou para mim. Isto é muito possível, porque não funcionará se você apenas tentar. Você precisa ser um praticante da palavra. Aplique os princípios do reino e dedique tempo a desenvolver suas palavras. Não funcionará simplesmente porque você o diz, mas dizê-lo está envolvido em operar o princípio da fé. São necessárias semanas e meses de diligência em falar as promessas de Deus para desenvolver a sua fé e crer que o que você diz acontecerá. Durante uma reunião em Minneapolis, quando eu estava compartilhando essas experiências, uma senhora veio até mim após o culto e disse: glória a Deus, agora eu sei como vender a minha casa. Vou falar a ela agora mesmo. E quando ela for vendida, darei o dízimo para o seu ministério. Dentro de 3 semanas, ela vendeu a casa. Ela estava à venda havia vários meses, mas foi vendida quando a proprietária falou a ela. A casa obedeceu às palavras dela. Se você fizer diligentemente o que Jesus disse, esses princípios funcionarão em sua vida. Porém, você precisará buscar a Jesus, ouvir as suas palavras e então cumpri-las. Você está disposto a fazer o que Jesus disse, até mesmo a ponto de parecer ridículo para o mundo inteiro? Alguns poderão dizer: os campos de arroz, a colheita do trigo, o projeto habitacional e a casa em Minnesota são apenas uma coincidência.
Porém, a palavra funcionava para Jesus e ele disse: se vocês fizerem o que eu digo, não fracassarão. A colheita produzida pelas sementes que a sua voz plantar fará com que a amoreira seja movida ou permanecerá. Porém, ela obedecerá a você. Que Deus abençoe a todos vocês poderosamente. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas em Guarabira, fazendo aqui as locuções das mensagens do reverendo Charles Camps. Que Deus abençoe a todos vocês poderosamente. Você que chegou até o final desse vídeo, dê um like para abençoar esse canal. Compartilhe com outras pessoas, a informação é muito importante. Ouça várias vezes para que você venha a perceber algumas coisas que você deixou passar desapercebido da primeira vez. Veja se você já está inscrito no canal Jesus aos Quatro Cantos. E abençoe esse canal e a obra missionária na cidade de Guarabira, na Paraíba, com a sua melhor oferta. Plante uma semente de fé. Nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas em Guarabira para construir uma grande igreja. Faça parte desse projeto. Deus vai te abençoar muito. Você sabe que a Bíblia diz que quem dá, recebe, quem planta, colhe. Este é um princípio bíblico, a lei da semeadura. Que Deus abençoe a todos vocês. Sucesso na sua caminhada. Foi muito bom compartilhar com vocês.